Oi, gente. Tudo bom com vocês? Então, gente, eu não apareci esses dias aí, mas eu acho que vocês tiveram um feliz ano novo, né? Um Natal bom. É, lembro que eu falei que esse ano 2020 ia começar bem diferente, que vocês não reclamassem de 2019, que 2019 não foi tão difícil assim, que parece que ia ser tudo difícil, mas não foi, que 2020 ia começar muitas coisas ruins. Então, lembra que eu falei que faltava duas profecias? Falta duas profecias se cumprir. E uma coisa que eu tava vendo aí que muita gente tá falando do fim, né? Não é o fim ainda. É só o princípio, tá? Esse aí é uma maneira que Deus tá mostrando pra você. Deus dos outros anos, esse ano de 2019 foi só para te fortalecer, para te deixar forte, para você ter determinação, acreditar no impossível. Então Deus estava te preparando para entrar em 2020. Entramos em 2020. Já começou com tragédias atrás de tragédias, né? Se vocês viram aí, muita coisa aconteceu. Aqui em Joinville mesmo ficou tudo debaixo d'água. São Paulo, muitos lugares ficaram debaixo d'água. Teve terremotos em alguns lugares. Teve a guerra lá, né? Vou nem entrar em detalhes. Isso daí é uma coisa que não preciso nem falar. Que se for para acontecer, vai acontecer e pronto. Então, tudo que está acontecendo são princípio das dores. Então, está começando. Só que eu não quero falar sobre isso, porque senão vai ser mais uma pessoa especulando, mais uma pessoa falando sobre as profecias da Bíblia. E a gente tem que pensar entre você e Deus. Você tem que estar preparada para o impossível, tá? É que nem eu falei da outra vez, quando faleceu meu primeiro neto, a única coisa que eu conseguia lembrar era a oração do Pai Nosso. Se você tem medo de alguma coisa, sente angustiado, sente agonia, te dá um mal-estar, uma pressão baixa, que não é pressão baixa, uma sensação estranha no corpo, aí você toca em alguma coisa e te dá um ruim, vai ler Salmo, gente. Começa a ler Salmo, medita nos Salmos, tenta decorar se for preciso. Tem uma música, se eu não me engano, se era da Ishla ou é da... Não lembro qual que ela canta um salmo, aí ela fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Então, tenta ver essa música, esse hino é da Bíblia, é um salmo que ela está cantando. Não lembro quem que é. Decora ele. Porque quando você tiver com essas sensações estranhas, atribulado, uns pressentimentos esquisitos, tu já lembra dessa música, ela já vai sumindo, tá? Outra coisa também que você tem que perceber é as amizades, gente. Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, eu até falei no Facebook, o que eu sempre tô falando. Cuide dos teus filhos, cuida de você, vigie com quem você conta os teus problemas, vigie com quem que vocês botam dentro da tua casa. Eu sempre falo isso. Porque aquele que se diz amigo tem que tomar muito cuidado. E eu tô toda manchada, ó. Toda cheia de tinta. Esses dias tudinho. Desde quando? Da semana passada, desde o Natal. Botando alguma coisa na minha cabeça que eu vou fazer coisas pra mudar. Já mudando de assunto, já pra você não ficar pensativa. Depois eu vou ler os textos da Bíblia aqui maravilhosos pra você se fortalecer, tá? É que eu quero mostrar aqui que eu venho fazendo esses últimos dias. Olha aqui. Esse aqui é outro vaso de bexiga, tá? Olha os detalhes. Parece que é de madeira. Aí eu botei essas palhinhas. Esse aqui é um isopor que eu peguei na casa da minha filha. Esse aqui são araminhos e esse aqui são sacolinhas. Ó. Ó como é que ela fica linda. Ó. Esse aqui eu vou botar em cima da minha geladeira, que ela fica caindo. Aí antes de ontem, esses dias tudinho, eu tenho feito esses aqui. Ainda não estão prontos. Acabei hoje, por isso que eu tô toda cheia de tinta ainda. Ó. Tá meio úmido ainda, porque só choveu, né, gente? Aí tem esse outro aqui. Peraí. Ó. Esse aqui ainda falta passar o verniz. Esse aqui só tá com craquelê. Aí ela vai ficar toda craqueladinha. Eu não tô parando, não, gente. Tô ocupando bem a cabecinha. Esse aqui que eu achei
todo chumbo. E esse aqui é diferente. Aí na hora que eu passar o verniz, começa a aparecer os desenhos dele. Então esse é pra vocês verem porque eu tô com a mão toda cheia de tinta, tá? Esse é um pequeno detalhe. Aí, gente, essas coisas aqui eu tô fazendo pra ocupar a cabeça, porque terminou o prazo do remédio, né? Então, assim, pra mim não ficar com crise de ansiedade, com depressão, coisa parecida, pra não vir nada, eu tô ocupando a cabeça. Porque eu não quero tomar remédio, nem pensar. Eu tenho foco agora de começar a trabalhar, tenho certeza que eu vou começar a trabalhar logo. Já botei na minha cabeça, esse ano eu vou trabalhar. Porque o ano, que nem diz, o ano de 2019 foi só, parece que tragédia, mas esse ano parece que vai ser pior, mas não, a gente tem que ter um bom senso, né? O ano 2019 foi para preparar a gente, né, moldar nossos sentimentos, nossas coisas, nossos medos, as nossas angústias, para entrar 2020 já forte, firme, determinado, e tudo que vier, assim, de coisas sobrenaturais, fora do normal, a gente já tá firme, porque é como se fosse assim, Deus prepara você para uma coisa maior. Então ele já te preparou, então agora é a hora de você lutar. Então agora é a hora de eu lutar. Aí eu tava vendo aqui a advertência contra a maldade. Gente, não faça mal pros outros. Não, quando você tiver com muita raiva de alguém, muito ódio de alguém, não blasfema, não fala, não pensa, não xinga a pessoa, porque na hora que é da raiva, a gente fala coisas que sem pensar. E quando mexe com nossos filhos, então é aí que a gente fica mirado. E nada como o tempo para mostrar que a gente não pode agir dessa forma. Eu demorei muito para entender isso. Mas quando eu pensava em alguma coisa, eu falava, não, tá repreendido, não vou falar mais esse tipo de coisa, não. Aqui que se faz e que se paga. A pessoa que fez o mal para uma pessoa, para o meu filho, eu perdoo e Deus perdoa, porque e você está quebrando a maldição que a pessoa está fazendo contra você. É uma oração do universal, sabe? Você ora, faz uma oração forte universal, a oração do perdão. Você faz essa oração do perdão e o universo inteiro vai agir a teu favor e vai mostrar para essa pessoa por que ela está fazendo essa maldade, se ela está perdoando ela. Então a magia, a macumba, uma olhada, a inveja, a intriga, a birra, o ódio, tudo é quebrado. Então você tem que estar determinado. Então não faça mal, porque vai ter consequências graves. Quando você tiver um pensamento de ódio contra uma pessoa que fez o mal para você, já peça a Deus, me perdoa e perdoa ela. Já peça imediatamente. E não é uma brincadeira, não, é verdade. Já perdoa. Perdoa. Não, Deus me perdoa e perdoa ela. Eu sei que ela não está agindo de forma normal, porque o mal age na vida das pessoas para fazer o mal. Então você tem que perdoar, sim. Porque ela, às vezes ela tá fazendo aquelas coisas, mas ela não tá sozinha ali. Tem um trenzinho junto ali com ela ali. Não vou nem falar o nome desses abençoados aí, porque a gente não pode nem falar o nome deles. Mas tem uns bichinhos ali junto com eles ali, tá? Então você tem que ter misericórdia. Se você não tem, peça misericórdia de Deus. É os dons do Espírito Santo, lembra? Se você não lembra, vê os outros vídeos que tu vai lembrar, tá? Ó, a advertência contra a maldade, as pessoas que fazem o mal. O homem de Belial, Provérbios capítulo 6, versículo 12 ao 19, tá? O homem de Belial, o homem vil, e o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essas 6 coisas que o Senhor aborrece, mas 7ª abomina a sua alma, você está dentro de uma determinada grupo de amizade, você está dentro de um grupo de
amigos, membros de uma seita, membros de uma religião, membros de um grupo de trabalho, um grupo simples. Você tá fazendo panelinha, a famosa panelinha igual o Big Brother, né? Você tá ali naqueles grupinhos. Então, você tá naquele grupinho ali e vem um falar mal. Tá falando fulano, tá ali. Aquele mesmo pessoa vai lá no outro grupinho e fala mal daquele outro grupo. E vai indo, gente. Isso aí é a testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre irmãos. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai haver uma destruição repentina, subitamente será quebrantado sem que haja cura. É como se a pessoa ela fizesse muito mal. Então, quando você está num grupo de pessoas e elas começam a falar de outras pessoas, você não fica no meio da rodinha, se afasta. Ó, gente, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Ah, porque você não gosta de ficar falando. Não, eu acho que se você tiver alguma coisa para falar sobre a pessoa, você chega nela e fala. Mas esse negócio de estar falando da vida dos outros, nem que seja da brincadeira, não aceita, sai fora. Se a pessoa estiver junto, você tá falando dela e estão rindo, estão brincando, estão zoando com ela ali mesmo junto, até às vezes a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, ô gente, eu tô aqui, vocês não estão vendo que eu tô aqui? Tipo, tá falando da pessoa, mas ela tá ali junto, tá zoando com ela, mas ela tá ali junto. Aí dá um tempo, mas tem que ver se não vai machucar ela depois. Porque às vezes essas brincadeiras sem graça acabam machucando a pessoa, mesmo ela estando junto. Imagina se ela estivesse junto. Então, vigia nesses grupinhos que você frequenta, tá? Porque se uma pessoa fala mal de outra pra você, você acha que você é especial? Que ela não vai falar de você pra outra pessoa? Vai sim. Então vigia com isso daí, tá? Isso daí é uma advertência e não é minha. Provérbios 6, capítulo 19. Agora um conselho que não é meu, mas é de Deus para você. É Provérbios capítulo 14. Quem conhece esse texto sabe que, por exemplo, eu não trabalhava fora. Eu sempre ajudei minha família na pensão que a minha avó tinha lá na pousada. Aí eu sempre era dona de casa, eu ajudava elas. Depois, muito tempo, no meu segundo relacionamento, eu abri um quiosque e vendia as minhas coisas nos quiosques. Vendia arte, vendia bebida, refrigerante e suco, tá? Gente? Não vendia cerveja, não. Suquinho, aquele suquinho amarelinho, não lembro o nome deles, mas era muito gostoso, de laranja. Fazia coxinha, hot dog, pizza, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Depois disso, eu comecei a trabalhar no açougue. Foi daí que eu comecei a gostar, né? Então, eu sempre gostei, porque meu ex-marido, ele caçava, né? Naquela época podia caçar, porque se você caçasse para comer, podia, se fosse para outra coisa, não. Então, às vezes ele caçava. Então, quem ficava com os cortes, quem cortava os bichos era eu. Então, aprendi muita coisa ali. Então, quando eu fui pro trabalhar no Tio Beba, eu comecei a trabalhar no açougue como na limpeza, fazendo faxina lá no açougue, deixava sempre limpinho. Pra não criar mosca, né? Não ter mosca, essas coisas. Né? Até que depois, um tempo, ficou meio ruim, mas depois já arrumaram isso daí. Só que a gente, quando gosta de uma coisa, a gente tem que fazer por amor e porque gosta. Não faça um trabalho que você não gosta. Procure fazer uma coisa que você gosta. Então, como eu era sempre dona de casa, sempre fui dona de casa, eu comecei a trabalhar agora em 2014, que é diferente, né? Porque dona de casa, trabalhar fora é complicado, né? Parece que não, mas é bem puxado. Às vezes, o serviço de casa não acaba, o serviço tem hora para acabar e tem salário no final do mês, né? Essa é a diferença, tá? Aí, quando eu estudava com as testemunhas de Jeová, elas me mostraram esse texto aqui da mulher sábia que edifica a sua casa. E eu falava assim, caramba, mas será que eu sou assim? Porque eu tenho 4 filhos, né? Tudo pequenininho, eles eram tudo pequenininho. Era roupa, tinha que lavar, não era fralda descartável que nem hoje, era fralda de pano, então tinha que lavar. Então, eu era muito crica, muito chata mesmo pra limpeza. Então, quando eu ia limpar uma casa, eles punhavam o pezinho no chão e davam uns tapas na bunda, sabe? Então, eles cresceram assim, em cima da limpeza. As fraldinhas delas era lavada, passada, e eu já guardava dobradinha na forma que eu ia usar. Então, daí eu fiquei pensando, não, mas eu sou. Eu vou ler pra vocês esse texto que elas leram pra mim, aí você se pergunta se você é também. Quer ver?
Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. O que anda na retidão teme o Senhor, mas que anda no caminho tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente perseveram. Não havendo bois, e celeiro ficam limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria, e não a encontra, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem sensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender que o próprio caminho, mas a astúcia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e a sua alegria não participará o estranho. A casa do perverso será destruída, mas a tenda do reto florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Esse texto é inteiro, ele fala de você andar com pessoas boas e pessoas ruins. A mulher sábia edifica a tua casa, andar no retidão do caminho de Deus, tomar cuidado com as pessoas insensatas. Esse daqui, não havendo boi, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Quer dizer que você trabalhando, você correndo atrás do teu trabalho, você vai ter colheita no final. A testemunha verdadeira não mente. O escarnecedor procura a sabedoria, mas não encontra. Ele foge da presença do homem sensato, você tem que fugir. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a astúcia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam no pecado, o coração conhece a sua própria amargura. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que o homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos da morte. Gente, todas essas coisas aqui vocês têm que prestar atenção, porque cada provérbios é lido para uma forma só. Você vai ler Provérbios 14, 1. Esse é para a mulher. A mulher sábia edifica a tua casa. Aí você tá conversando com uma pessoa ali, tá? Mas daí vem outro provérbio na tua cabeça. Caramba, Provérbios 5, ele fala: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa desboca em mentiras. Se você mente, se você tá ainda com essa mania de mentir, você não consegue falar a verdade, porque a verdade dói, procura mudar isso daí dentro de você, porque isso aí só vai trazer mal para você, para tua casa e para tua família. O coração conhece a sua própria amargura e a sua alegria não participará do estranho. O coração conhece a sua própria amargura, ele conhece. Porque quando você está deprimido, você está triste, você tem que ver o que você não perdoou, o que você fez de errado. Porque tem uma moça que eu sigo no canal do YouTube, a Beth Russo, que eu já falei sobre ela, acho que no segundo vídeo, ela fala que quando você está com muito ódio, muita raiva, uma sensação de coisa com a outra pessoa não existe, é você. É você que está tendo esse sentimento, é você que está sendo cobrada, é você que está pensando, é tudo você, não é o outro. Porque o outro só vai formar o espelho do que você é. Eu tô olhando pra mim aqui gravando, tô olhando no espelho aqui que tá da minha frente, mas se eu tiver com muita raiva do meu marido, muita raiva dos meus filhos, ou muita raiva de um vizinho, de um colega de trabalho, de alguém assim, se eu tiver muita raiva, eu tenho que parar e pensar, não é eu que tô fazendo eu ficar com raiva deles e eles, porque eles estão fazendo aquilo de acordo com o que eu tô falando. Porque aqui a raiva do insensato, porque às vezes a gente está sendo insensato, a gente não está percebendo o que a gente está fazendo, a gente está agindo, achando que está certo. Mas você tem que eu falo sempre, autoanalisa, se veja, se olha. É o Ho'oponopono, é a oração do perdão, eu sempre falo, é a oração do perdão. Você tem que falar para você: sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata.
vai vir do seu subconsciente coisas lá do passado, até de quando você estava dentro da barriga da tua mãe, vai vir coisas, emoções, sentimentos, agonias, raivas, sentimentos de ódio, aquele sentimento vai florir assim dentro de você. Por quê? Aí você vai ficar com raiva. Ai, por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo essa oração, mas só tá vindo esse sentimento de ódio. Porque ele tá limpando o teu subconsciente. Ele tá tirando a raiz que tá deixando você doente. Ela tá lá e entrando lá dentro do teu coração, do teu subconsciente, do teu cérebro lá. E tá tirando tudo que te tá deixando ruim. Por isso que quando você fala, eu sinto muito, no momento que eu tive esse sentimento, eu não me perdoei. E você tem que falar que ama, porque você tem que se amar. E tem que se perdoar. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não consegue nem se perdoar. Eu não me perdoo por isso. Eu tenho ódio disso. E aí você fala assim, eu não quero nem lembrar disso porque isso aí me machuca. Mas se você não procurar hoje se perdoar, se você não procurar hoje ter esses sentimentos, deixar esse sentimento florir, sair esse sentimento, sair assim, essa agonia, esse rancor, esse ódio, essa tristeza, essa coisa que está dentro de você enraizada aí, esse medo, essa angústia, essa coisa dentro de você, você não vai mudar, você não vai sair do lugar, você vai sempre estar na mesma coisa. Lembra que eu falei que não adianta você fugir para outro lugar, que os problemas iam atrás de você aonde você for? Porque não é o problema é o outro, é você. Quer dizer que o problema sou eu tenho que ficar... Tudo é culpa minha porque o outro fez isso. Não importa o que o outro fez. Tudo é consequências das suas atitudes. Repara uma coisa. Começa a fazer essa oração do Ho'oponopono. Escreve lá no YouTube assim. Oração Ho'oponopono só para mulheres. Escreve o Ho'oponopono, com H, o Ho'oponopono. Lá a Beth Russo fala assim, ela vai falar o teu nome, tu vai falar seu nome. Aí você vai falar assim: Maria, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo, sou grata. Quando eu comecei a fazer essa oração do perdão, eu chorei que nem criança. Sabe quando você tá chorando e chega a soluçar? No outro dia eu já tava melhor. Aí no outro dia eu fiz de novo. Aí aquelas lembranças, aquelas agonias, aquelas tristezas, aquelas coisas que tava lá guardadinha lá no subconsciente, por isso que tem que fazer essa oração na hora que você toma um banho bem gostoso, né? Na hora de dormir, você faz tudo que tem que fazer, cuida dos seus filhos, né? Se você tem filhos, cuida dos seus bichinhos, fecha a casa, deixa tudo trancadinho, faz amor com teu marido, se for o caso, né? Bem gostoso. Se não tiver o marido, brinca sozinha, não tem problema. Claro que isso é pecado, mas é uma consciência tua, é você que tem que saber se você vai fazer isso ou não. Faz o que você tem que fazer e na hora que você estiver relaxada, descansando, eu tô falando pra mulheres, tá, gente? Não tô falando pra criança, não. Você deita, relaxada, põe um foninho de ouvido e coloca lá Ho'oponopono, oração, Ho'oponopono só pra mulheres. Vai vir a Beth Russo, ela vai falar no teu ouvidinho lá, falando bem bonitinho. Se o teu nome deixa eu ver como é que eu vou dar um nome aí para uma amiga que tá precisando muito, muito, muito ouvir essa oração do Ho'oponopono. Adriana. Aí você vai ouvir, ela vai falar assim: Adriana, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. E ela vai meditar, ela vai entrar lá no subconsciente dela. Então, essa oração, ela vai fazer você, sinto muito, por quê? E aí você vai lá no teu subconsciente, ele vai trabalhando a tua mente, e você não vai lembrar de nada, mas no outro dia tu vai lembrar de alguma coisa. Ela vai trazer lembranças que te machucaram lá do passado, ela vai trazer lembranças que te fizeram mal lá no passado. E se você fizer isso durante 7 dias, 8, 21, 40, 2 dias, 1 dia,
1 hora, 2 horas. Você vai sempre lembrando disso daí. Quando tiver algum problema muito grave, tu vai falar, sinto muito. Igual uma vez eu tive uma briga com um colega de trabalho, antes do acidente. Eu peguei e comecei, né? Eu falava o nome dos colegas, falava assim, meus colegas de trabalhos abençoados, sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. E fui daqui lá no trabalho falando. Chegando no trabalho, foi como se tivesse sido uma benção. O rapaz que tinha já no primeiro dia já do trabalho, já se encrespou comigo, ele já foi logo pedindo desculpa, que que eles não me conheciam, né? E eu queria saber como é que eram as coisas. Logo no primeiro dia, eu fiquei muito ansiosa já para começar a trabalhar logo, né? E ele já foi pedindo desculpa e falou assim, olha, tudo que você quiser aprender, a gente vai te ensinar, tá? Desculpa por ontem, porque ontem eu tava nervoso, daí aconteceu um problema com meu filho, daí eu acabei descontando em você, desculpa, tá? Então, como para vocês verem como que a oração já começa a funcionar aí, tá? Esse é só um exemplo. Mas eu quero, assim, que vocês meditem na palavra de Deus, que isso não influencia em nada, tá? Essa é uma oração do Havaí, que as pessoas não conhecem, isso não influencia em nada, que a pessoa ser de igreja, de religiões, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode ficar tranquilo, que não influencia nada na palavra de Deus, não é uma oração repetitiva, porque você está falando com o teu subconsciente, isso é coisa universal, isso é coisa do seu subconsciente, você vai estar falando com você mesmo, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. E é 108 vezes, tá? Por isso que é bom você estar ouvindo junto com ela, porque daí você vai se perder e lá você vai estar falando, você vai dormir, você não vai nem perceber. Isso eu faço já. Por isso que eu falei que quando eu comecei a entrar em depressão, que eu comecei a ver que eu ia entrar em depressão, eu já comecei a fazer coisas para mudar. Tanto é que quem viu o primeiro vídeo, quem tá vendo agora, tá vendo a mudança totalmente. Dá pra ver nitidamente a mudança na minha cara. A única coisa que eu não tô fazendo mesmo, que eu tô brigando comigo, é andar, fazer caminhada. Eu não tô fazendo, porque um dia tá muito quente, no outro dia tá chuva demais. Aí eu falo assim, eu vou fazer uma limpeza, uma faxina na casa. Aí eu fico fazendo meus artesanatos. Então, de alguma forma, eu sempre tô fazendo alguma coisa pra ocupar minha cabeça. Aí segunda-feira já vou correr atrás de emprego, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou arrumar um emprego porque eu quero trabalhar. Daí eu já falo pra vocês se conseguir ou não. Mas a oração do Ho'oponopono tá lá. Eu sempre falo. Se você quer um emprego também, mudar, perdoar. Gente, jura, tudo isso funciona. É para emprego, tá? Se fala assim, emprego abençoado e fala o nome da empresa. Por exemplo, você tá trabalhando numa empresa. Mas você quer muito, muito, muito mesmo trabalhar na outra. Você vai pegar o nome daquela empresa e vai falar o nome da empresa. Aí você vai falar assim, empresa, né, o nome, empresa abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grata. 108 vezes você vai fazer isso daí. Quando você perceber, você vai lá, leva um currículo, quando vê, te chama para entrevista, quando vê, você já foi chamado para conversar, quando você vê, você já está trabalhando lá, que você nem lembra que você fez essa oração do perdão. E quando você tiver algum atrito, alguma complicação lá dentro, tu já lembra da oração do perdão de novo. Porque essa é a oração do perdão. Porque você tem que se perdoar, gente. Para de se sentir culpado por tudo. Porque uma coisa que é ruim, que prejudica a gente, é se sentir culpado. Eu me sinto culpada por isso, eu me sinto culpada por aquilo. Mas tem coisas que não adianta. Era para acontecer. Então, o que eu quero que você pense é em saber como anda o teu coração. Sabe? Como é que tá o seu coração? Ele tá triste? Ele tá alegre? Ele tá sofrendo? Então perdoa você. Se perdoa. Começa a se perdoar, começa a fazer mudanças. Muda o teu jeito, muda o teu gênio. Não fica nessa, sou assim, vou morrer assim, o efeito daquela música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Para com isso. Para de ser Gabriela. Não haja como se você fosse já a pessoa mais inteligente do mundo, como se você já soubesse de tudo, como se você já soubesse resolver todos os problemas do mundo. Ah, meu marido vai abrir a porta. Você tem que pensar, amor, agora você fica aí. Desculpa, gente.
É porque toda vez que eu vou gravar o vídeo, ele abre a porta e fica com aquela carinha assim, tipo... Posso entrar? Não. Agora não. Agora, o assunto é sério, é pra mulherada. Eu e você. Tá? Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, assim, gente... Muito forte. Parece até que tô levando uma bronca aqui, olha aqui. Acaso não erram os que maquinam mal? Mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam bem. Olha que Deus falou. Eu não preciso nem falar nada, né, gente? Vou repetir. Acaso não erram os que maquinam mal? Mas o amor e a fidelidade haverá para os que planejam bem. Provérbios 14, 22. Muito bom isso aqui. É exatamente o que eu tô querendo dizer. Deus acabou de mostrar pra mim que é isso mesmo. As pessoas que maquinam mal, gente, não é aquelas pessoas que ficam ali, aí eu vou fazer mal pra ela, vou fazer mal pra aquela, vou fazer... Não, não é essa. As pessoas que maquinam mal são aquelas que não conseguem fazer aquilo que elas querem. Quando falam pra você, faz tal coisa, você fala, não, vou fazer do meu jeito é melhor. Mas você não deixa o teu ouvido ouvir a opinião da outra pessoa. Você não deixa a outra pessoa falar exatamente o que você precisa ouvir. Às vezes você precisa calar, ouvir e prestar atenção. Mas daí, quando você tá com muita raiva dessa pessoa que falou uma coisa que, vamos dizer assim, ela sabe mais do que você, mas você quer ser melhor do que ela. O líder tá te ensinando, mas você quer ser maior que o líder. Mesmo que você saiba mais que o líder, você tem que respeitar o teu líder. Para quando você já souber exatamente o jeito que eles querem, você vai se igualar com o líder, não querer ser maior que ele. Quando ele fala assim, acaso não erram? Aqueles que maquinam, aham,